Oi, queridas, boa noite. Essa semana que eu tirei de folga aqui, passei uns dias resolvendo algumas coisas, em muitos momentos eu pude parar para pensar o quanto Deus nos ama, o quanto Ele faz por nós quando nós oramos, quando nós pedimos. E até conversando com uma amiga também que passa por algumas coisas atualmente, a gente começou a conversar e surgiu um versículo que eu queria compartilhar com vocês, que é uma coisa muito amorosa da parte do nosso Deus. Esse versículo está em Lucas 11 e também está em Mateus 7. Ele diz assim: se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. É uma coisa muito linda isso, porque se a gente trouxer para o nosso dia a dia, nossa figura de pai, de mãe, que somos pequenos, somos pecadores, quando um filho nosso, fala, papai, mamãe, hoje estava com vontade de comer aquele biscoitinho de chocolate, nós rapidamente passamos no mercado depois do trabalho, damos uma fugidinha lá e a gente, feliz da vida, chega em casa com aquele biscoitinho. Olha, filho, trouxe aqui para você. A gente sente essa alegria de ver o nosso filho feliz, com aquilo que a gente pode oferecer dentro da condição de cada um. E somos pecadores, somos pequenos, somos falhos. Que dirá então Deus lá do alto do seu trono, com toda a sua majestade, com todo o seu amor e sua benevolência pela sua criação? O que Ele faz por nós? Mas aqui no versículo tem um finalzinho: dará coisas boas aos que lhe pedirem. E a gente só pede alguma coisa a quem a gente confia que vai conseguir, não é? Então, essa confiança, essa troca, essa intimidade com Deus é que faz toda a diferença. Aqui no nosso grupo a gente tem vários pedidos, nós temos tido muitas intercessões, coisas grandes, coisas graves, outras mais simples. Para um ou para outro parece coisa pequena, mas às vezes para quem pediu não é, né? E no meu dia a dia, no nosso dia a dia, a gente às vezes pede coisas pequenas, que até acha, Deus não vai nem se importar com isso, mas Ele atende. É aquele pacotinho de biscoito que Deus dá pra gente, mas tem ali um pequeno, um detalhe: aqueles que pedirem, e a gente pede a quem a gente tem confiança que vai dar. Então eu vi outros versículos relacionados a isso, muito lindos também. Eu tenho um aqui, Salmos de 27. Uma coisa pedi ao Senhor, é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. Uma coisa que a gente deve pedir ao Senhor, que a gente esteja na presença dele o tempo todo, porque na presença dele a gente tem intimidade com ele, tem intimidade para pedir. Em Salmos também 34, busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. É uma condição, busquei ao Senhor. Eu busquei e Ele me livrou, porque eu tive confiança para buscar. Mais uma vez, a gente só busca, a gente só pede em quem a gente tem confiança, em quem a gente tem intimidade. Em Salmos também 34, os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor de nada têm falta. Em João 10, tem uma passagem, Jesus disse, eu sou o bom pastor, conheço minhas ovelhas e elas me conhecem. Então é essa necessidade da gente ser conhecido do Senhor, conhecer o Senhor e ser conhecido por Ele. Porque se a gente trouxer para a nossa história aqui, terreno, na nossa vida do dia a dia, a gente pede ao nosso pai, à nossa mãe, ou a uma pessoa que represente esse papel, pessoas que a gente tem confiança, que a gente sabe que vai nos dar, pessoas que a gente tem intimidade para pedir. A gente não sai pedindo a qualquer um que a gente não conhece. Então, essa necessidade de estar com Deus o tempo todo, confiando nele e sabendo que ele nos ouve e nos atende dentro da vontade soberana dele, é que faz toda a diferença. As nossas orações podem não ser respondidas
aquela coisa que a gente pediu exatamente, porque a gente não sabe a vontade do Senhor. Então, a nossa oração, às vezes eu posso pedir uma coisa e achar que Deus não respondeu aquela coisa que eu pedi. Às vezes a gente tem pedido, né, por uma pessoa e a pessoa às vezes vem até a falecer, acontece, né, a gente tem visto aqui. Mas Deus não deixou de responder, porque Ele respondeu te dando a força, a coragem para passar aquele momento. Às vezes a pessoa menos crente fala assim, mas eu pedi para aquela pessoa, pela saúde dela, e ela acabou falecendo, Deus não me ouviu. Mas Ele ouviu, porque você pode passar por essa necessidade, por essa situação, com paz no coração, aquela paz que excede todo entendimento, que também a gente conhece essa passagem. Então, o que eu queria deixar aqui hoje, para a gente refletir, é a nossa resposta que Deus nos dá, nem sempre é aquela que a gente está esperando que vai ser, mas a nossa confiança, a nossa troca de confiança com Deus e de conhecimento com Deus é que dá toda essa maturidade para a gente receber dele as respostas às nossas orações. E ele tem nos atendido. Talvez a gente não entenda qual foi a resposta, mas ele tem nos atendido em todas as nossas orações. Então, o que eu deixo para vocês é esse versículo, né? Que se nós, tão falhos, podemos fazer o melhor para os nossos filhos, que dirá Deus lá da altura o que Ele faz por nós. Vamos continuar confiando, orando, pedindo e como eu li aqui na palavra, Ele é o bom pastor, Ele conhece a ovelha, mas a ovelha também tem que conhecer a voz dele. Então fiquem todas com Deus, que seja uma boa semana abençoada para todo mundo, que vocês consigam sempre, eu também, ouvir a voz do Senhor, reconhecer a voz dele, e ele vai reconhecer a nossa e vai atender as nossas orações. Em nome de Jesus. Amém.